Pra onde você acha que você vai depois que você morrer? Rapaz, então, o corpo pra baixo da terra, tá ligado? Aí tem aquela questão de alma, espírito, né? Sim. Eu não acredito, eu não sei exatamente pra onde eu vá, tipo, mas eu acredito que existe alguma coisa depois da morte, sabe? Eu acho que as coisas são ciclo. Vida e morte a gente acha que são coisas diferentes, mas eu acho que são coisas bem próximas também. Mas aí são várias reflexões que eu tenho a partir de filmes que eu vejo, documentários sobre esse tema, etc. Você acredita na existência de Deus? Depende de que perspectiva a gente também tá falando isso, sabe? Porque eu já não acho que acredite em Deus e sim deuses, porque depende da cultura, da localidade, de várias formas, etc. Então, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, se eu te desse, por exemplo, você tá lendo tá com um livro ali, certo? Claro, vamos pensar numa palavra cruzada, por exemplo. Ou algum livro qualquer. Se eu chegasse pra você agora com um livro qualquer e dissesse assim pra você, olha só, esse livro aqui, ele fez a si mesmo. Por volta de processos que demoraram muito tempo. A tinta caiu de, sei lá, do céu, de lugar nenhum, e criou esse livro com ponto, vírgula, palavras, tudo fazendo sentido. Você acreditaria em mim? Difícil, porque eu acho que você tá tentando fazer analogia como se isso fosse Deus, certo? Porque a gente vê Deus de formas bem específicas, humanizadas. Sim, porque realmente pensa no DNA humano. Muitos cientistas chamam o DNA humano de livro da vida, porque lá dentro tá uma informação extremamente complexa a respeito da sua genética, de quem você é, de cor e por aí vai. Logo, não faz sentido para você de que haja, digamos assim, um autor, talvez um ser consciente por trás de tudo, em vez de talvez uma espécie de energia? Eu não diria ele por trás de tudo. Eu acho Por trás de tudo, quero dizer, tipo, alguém que criou isso, não que ele esteja escondido. Então, mas do que adianta ele ser consciente se a gente não sente impactos diretos, tipo, agora? Não vai acontecer alguma parada assim agora. Então, de que adianta a gente ter essa questão se ele é consciente ou não? Porque eu acho que a gente fazendo isso, a gente está tentando muito aproximar a imagem de Deus com o humano, bagulho de racionalidade, sempre tem uma lógica por trás, sempre tem uma explicação. Eu acho que é o universo mais uma coisa, um monte de aleatoriedade em cima de aleatoriedade, e eu acho que são coisas que não se misturam, certo? Por mais que sejam coisas bem próximas, eu acho que não são coisas que conseguem se interferir uma na outra, digamos assim. Vamos supor que existe um Deus, pode ser? Vamos fazer uma suposição aqui. Se, por exemplo, você, depois de sua morte, estiver diante de Deus, você acha que, pela sua vivência, ele te puniria ou te recompensaria de acordo com a sua vivência? O que você acha? Então, mais uma vez, eu acho que tudo é questão de perspectiva. Porque esse Deus, ele é um Deus bondoso, como as pessoas realmente falam. Ele é um Deus perverso, que castiga, como as pessoas acreditam que vai acontecer se elas não seguirem dentro daquele dogma que está encaixado dentro de tal religião ou tal cultura. Eu acho que essa questão de Deus, a minha perspectiva, devia ser uma coisa muito mais humana. Sim, tipo uma parada que abraça os erros, sabe reconhecer que erros acontecem. Mas esse Deus criador, então, estaria sujeito à cultura dos seres humanos? Sim, porque é que nem uma música do Baco. Será que somos deuses ou somos fruto da nossa imaginação? Eu acho que é muito disso, porque por mais que a gente queira acreditar, ou por mais que exista de fato uma coisa lá em cima, guiando a gente ou não guiando, a gente está sempre tentando buscar essa resposta. A gente quer que seja semelhante com a gente, mesmo que seja só no mundo das ideias. Depende, ele pode ser bom, ele pode ser ruim, depende da perspectiva que você está botando. Então, se existe de fato talvez um ser, talvez um Deus, se ele for de fato sujeito à moralidade humana, então ele estaria de fato sujeito a diversas culturas que existem por aí. Então, por exemplo, será que, imagina, por exemplo, diversos lugares do Oriente, será que nessas culturas em que, se você entrar num lugar, numa igreja, por exemplo, você se explodir, você está fazendo uma coisa boa? Porque, de fato, muitas sociedades acreditam nisso. De que se você entrar num lugar e se você matar alguém, você está fazendo um favor para Deus. Então, se existe um Deus, você acreditaria que então ele estaria aprovando essa atitude, já que ele estaria ali sujeito a essa perspectiva? Eu não diria aprovando, mas é aquilo que a gente estava conversando. O humano, ele sempre tenta aproximar a imagem de Deus com você. Então, querendo ou não, ele vai acabar encaixando que isso faz parte de Deus. Há momentos que você tem que aplicar bondade, momentos que você tem que aplicar maldade. E a partir disso, você já parte mais justificativa. Não é só uma escolha, tem uma justificativa por trás disso. E você vai tentar
meio que justificar as ações que você toma. Sim. Quero propor uma analogia e você vê se faz sentido ou não. Imagina que você tem o seu quarto e ninguém nunca entrou no seu quarto. E aí, vamos supor que os seus amigos começam a fazer diversas teorias, interpretações para o que tem no seu quarto e tal. E aí, embora tenha diversas interpretações, a gente vê que você vai saber que vai ter uma verdade por trás do que tem no seu quarto, porque você está lá. Você está ali organizando o seu quarto do modo que você quer. Então, não faz sentido para você de que, apesar das diversas interpretações que existem para Deus, para isso, aquilo, não faz sentido para você que exista, digamos assim, uma verdade? Então, a história da humanidade, eu não acho que tá errado, que uma coisa tá certa, uma coisa tá mais certa que a outra. Eu acho que aconteceu tantas coisas ao longo da humanidade que se fragmentou. Eu acho que se juntar tudo, a gente conseguiria achar respostas para falar que as coisas têm uma verdade, ou talvez até uma verdade absoluta. Mas sempre vai acabar recaindo naquele mesmo tema de que as coisas são aplicadas a partir da perspectiva. Então, o que é verdade? Isso é muito complicado. Do ponto de vista humano, de fato é complicado, porque cada um vai acreditar numa coisa, mas se existe um ser, se existe um Deus, então um ser supremo, um legislador, então não existiria uma verdade, então? Pegando pela perspectiva dele. Mas aí você estaria falando o que é real, o que não é real. O que é humano e o que já é Deus. Entendeu? Porque são essas distinções que nós usamos para poder aplicar. Sim, tudo bem.